desativação para manter esse hormônio aqui normal, principalmente, que é o T3. Um outro químico que é da indústria, né, que é muito usado, é o bisfenol A. Então, esse bisfenol A, ele é presente nos plásticos, em papel de impressora dessa térmica de revestimento, em latas, em selantes dentários, em algumas garrafas, né, PET, inclusive tem até hoje aí, mamadeiras infantis, inclusive você já encontra umas garrafas de BPA free, até mesmo nas nossas placas de PET, nos nossos empendorfes de pesquisa, possui esse BPA, entendeu? E o BPA ele dá uma durabilidade melhor. Se você pega lá não sei se vocês são mais novos, se você pega uma garrafa de Coca-Cola, por exemplo, da década de 90, se ela caísse no chão, ela quebrava na hora. Hoje você bate, ela quica e volta na sua mão. O bisfenol A dá essa propriedade para essa garrafa. E a gente quis estudar como isso pode interferir na função tiroidiana. Já existiam alguns experimentos e a gente bolou um desenho experimental aqui diferente. A gente pegou as mães dos animais, tá? A gente viu lá, engravidou aqui no dia 0. No dia 18, né, no período embrionário, até o dia 5 desses animais, a gente tratou com 0,5 e com 5 miligramas quilo de BPA. Então, a gente tratou no período embrionário até o dia 5 a mãe, no momento de lactação. A gente não tratou aqui o animal que a gente usou. A gente tratou essa mãe aqui durante essa fase e a gente foi acompanhando lá até a fase adulta, final mais ou menos da fase adulta, com 90 dias. E a gente faz a eutanásia para estar estudando esses animais. Então, inicialmente, com os hormônios, tem a dose baixa, a dose mais alta e o controle. A gente verifica uma redução do TSH, o T4 normal, porque pode ter sido convertido, né? E o aumento do T3. Isso aqui é um estado na clínica, né? Um estado de hipertiroidismo. Tanto que você vai, para você avaliar se você está hiper ou se está hipotiroideu, você, principalmente, o primeiro hormônio que o médico vai avaliar é o TSH. TSH está baixo, provavelmente você está hiper. E aqui o T3 confirmou. Esses animais estão produzindo demais hormônio o T3. Ou está produzindo pela tireoide, ou está convertendo o T4 em T3. Certo? E a gente foi estudar isso também nos tecidos centrais e em tecidos periféricos. Então, a gente vai lá no hipotálamo, a gente já vê o TRH. O TRH aumentou também, que é aquele primeiro hormônio. Aí a gente viu os receptores, os transportadores, desculpa. O ATP é um transportador e o MCT8 é outro transportador. Um aumentou, a gente achou bem estranho, e o outro reduziu. Então a gente foi ver a desiodase. A desiodase do tipo 2, ela aumentou na dosagem baixa. A atividade da desiodase do tipo 3, ela aumentou na alta. Então, um converte para um, o outro converte para outro. Então, a gente falou, a gente tem que ver o que está acontecendo nesse cérebro. Será que esse cérebro tem muito hormônio tiroidiano ou ele tem pouco hormônio tiroidiano? Então, a gente avaliou 2 genes. Esse gene RC3, o que acontece? Toda vez que o tecido tem muito hormônio tiroidiano, ele aumenta. E o COL6A1, toda vez que o hormônio tiroidiano tem pouco hormônio tiroidiano, ele aumenta. Esse aqui ele é regulado positivamente e esse é regulado negativamente. Esse acompanha. Aumentou, ele aumenta. Diminuiu, ele diminui. Esse não acompanha. Esse é o contrário. Aumentou o hormônio tiroidiano, ele diminui. Reduziu, ele aumenta. Então, a gente pode ver que, na dosagem menor, a D2 está tentando aqui trabalhar para converter e a D3 aqui está trabalhando na quantidade maior para reduzir. E, provavelmente, esse órgão, o hipotálamo, ele está com pouco hormônio tiroidiano, porque esse gene que responde negativamente,
ele aumenta. Então a gente foi lá, vamos ver o periférico. O que está acontecendo? A gente não viu diferença no transportador, né? Nós não vimos diferença significativa na desiodase do tipo 3 e nem na desiodase do tipo 2. Então a gente verifica que o cérebro foi o que está tentando controlar, mas mesmo assim não está conseguindo, porque esses animais eles se encontram no estado de hipertiroidismo. Eles estão uma produção fora do normal do hormônio T3. Um outro estudo bem interessante é um químico, né, que está presente no nosso dia a dia, né? Os nossos dois estudos a gente tentou tá aplicando, né? Tá vendo isso na prática, e esse grupo aqui também eles viram na prática que é a exposição à nicotina. Então ele submete os animais a uma exposição à nicotina, que é uma coisa bem normal, geralmente a mãe fuma, né? Durante a fase de amamentação. Então eles verificam lá, ó. Inicialmente eles avaliam tanto macho quanto fêmeas, ok? Então eles verificam lá o TSH dos machos reduz. Tá vendo? Uma diferença significativa, 3,68 para 3,1. E o das fêmeas não muda, não dá diferença significativa, apesar de dar uma tendência, mas não tem diferença. Aí eles avaliam o T3, o T3 dos machos diminui e o T3 das fêmeas aumenta. Bem interessante. E o T4, eles verificam lá redução do T4 nos machos e aumento do T4 nas fêmeas. Então, bem interessante. Então, a função tiroidiana, tanto do macho quanto da fêmea, ela foi desregulada devido à exposição desses animais à nicotina durante a fase de amamentação. Porém, parece que tanto os machos quanto as fêmeas, eles apresentam resposta diferente. Se a gente for olhar pelo T3, somente pelo T3, os machos ficaram hipotiroideus e as fêmeas ficaram hipertiroideias. Então, eles devem estudar isso mais, saber o porquê essas respostas são diferentes. Mas o grande achado, na minha visão, é que tanto para as fêmeas quanto para os machos, essa exposição à nicotina vai causar algum problema, vai causar alguma disfunção da função tiroidiana. Então, a gente vem agora, né, falando sobre a parte da privação de sono, que é uma coisa da nossa realidade, do dia a dia, né, que acontece por algum problema ou por obrigação, que tem que trabalhar por turno, enfim. E durante o mestrado, a gente tinha uma amiga lá, até a Fabrícia fazia doutorado na mesma época, que começou a estudar essa parte de sono e da função tiroidiana. Então, a gente tem alguns resultados, e eu trouxe aqui alguns resultados também de outros grupos. E bem interessante que a privação de sono, né, ou a restrição de sono, ela acontece, tipo assim, é uma prática, né? E a gente falou, opa, já que isso é o cotidiano, vamos ver o que acontece com a função tiroidiana. Então, a gente tem esse estudo aqui do Van Coulter, bem interessante. Esse artigo é um artigo mais antigo, então não ficou tão bom. Então, aqui, ó, essa tarja preta, aqui embaixo, ó, não sei se vocês podem ver direitinho, ela é a parte normal do dia a dia da pessoa. Então, eles vão avaliando o pulso de TSH, então eles vão lá, ó, aumentadinha, ok. Aqui, eles fazem uma privação de sono de 24 horas. Então, eles ficam 24 horas de privação de sono. E você pode ver que o pico do TSH aumenta. Ele dá um pico muito alto. O TSH aumenta muito durante a privação de sono. E esse aqui é quando ele dorme. Ele tem um rebote. Ele foi lá e dormiu 8 horas depois. E parece que o TSH ele volta ao normal. Aí a gente vai pensar, mas se volta ao normal não tem problema. Só que isso aqui foi um estudo único, uma vez só. Eu não sei se a pessoa ficar sempre, a gente não sabe dizer ainda, se sempre privando o sono, se isso não pode continuar sempre aqui em cima também, esse TSH. Essa função tiroidiana está sempre desregulada. Eu marquei aqui a setinha, que é onde eles ficam de privação aqui, tá vendo? Um outro estudo bem interessante, eles privam
Eles fazem a privação de sono em homens, tá? Em homens adultos, né? Durante 2 noites. Então a gente pode ver lá, o TSH, ele está aqui 5 pontos na primeira noite, está 5,6. Na segunda noite, ele reduz para 4,4. Então você teve uma redução na noite 2. O T4, ele está lá 5,9 e ele aumenta para 7,6. E o T3, ele na noite 1 está 1,9 e na noite 2 ele está 2,2. E caracterizando mais uma vez, redução de TSH, aumento de T3 e hipertiroidismo. Então ele tem aqui um estado, a gente não sabe se realmente depois, porque o estudo parou aqui, eles não fizeram rebote, se eles não fizeram rebote, então a gente tem aqui, durante a privação de sono, essa alteração da função tiroidiana. E a gente não sabe se isso retorna. Acredito que sim, pode ser. Mas até quando ele vai retornar? Essa é uma grande pergunta do estudo que fica até bem difícil de fazer, né? E esse outro aqui, um estudo bem interessante, eles foram verificar, que a gente sabe que a privação de sono e a mudança do eixo tiroidiano promove algumas alterações no humor, em depressão. Muitas pessoas em depressão, elas têm o hormônio tiroidiano muito baixo. Outras pessoas têm ansiosa, tem o hormônio tiroidiano bem alto. Às vezes a pessoa está achando que está em um estado de depressão devido a algum problema, ela está com uma disfunção tiroidiana. Isso tem alguns relatos na literatura, né? Relatos de casos, né, que demonstram que a pessoa assim, tratou depressão com hormônio tiroidiano. Ela só regulou o eixo e a depressão dela acabou. E é um problema hoje, a depressão, a ansiedade é um problema de saúde pública seríssimo. Então, eles avaliaram lá antes e depois, tá? E aqui foi uma noite só, não foi? Eles dormiram durante 15 dias normal, eles dormiam entre 10 da noite e 7 da manhã, então foram 15 dias, eles fizeram bem controlado esse estudo, 15 dias essas pessoas dormiram normal, e no dia 16 eles privaram o sono de 10 até 7 da manhã, e foram avaliados no 7 da manhã. Então aqui ela perdeu uma noite, normal, né? Então aqui tá antes e depois. Então, tá vendo aqui, ó, before, after. Então, a depressão, eles tiveram uma tendência mais depressiva, tá? Eles tiveram um aumento da fadiga muscular, que também está relacionado com o hormônio tiroidiano, tá? Eles tiveram a redução do vigor físico, e aí vem a parte da função tiroidiana. Eles tiveram a redução do TSH, tiveram o aumento do T4 e tiveram um aumento do T3, mostrando mais uma vez aqui um estado meio de hipertiroidismo. E aí, como eu falei, esses hormônios podem estar diretamente ligados a esses estados aqui de comportamento. Um outro estudo, assim, que para mim é um dos estudos mais bem feitos, é um estudo muito elegante, é esse estudo aqui de Hort 2001. E tiveram 3 grupos, tá? A bolinha, que é um grupo controle normal, dormiu tranquilo, tá? O triângulo, que está aqui, ó, é um grupo que dormiu e depois eles privaram de sono. O triângulo, eles privaram de sono e eles avaliaram se eles mudavam de humor. E esse pessoal aqui ficou a noite sem dormir e não mudou nada. E o quadradinho, que é os responser, são as pessoas que privaram de sono e estavam de mau humor no outro dia. Tem uma escala de humor, eles estavam de mau humor no outro dia. E foi verificado aqui, ó, o TSH é aumentado em quem teve a resposta de mau humor devido à privação de sono. Então, esse TSH, ó, olha só a diferença. Aqui, o controle está aqui, ó, normal, tá? E os que não responderam a mau humor, né, que continuaram normal, ele até dá uma tendência a aumentar, mas ele não dá diferença significativa, ele fica bem próximo do controle, entendeu? Então, mais uma evidência aí mostrando
no comportamento, né, de humor, ansiedade, depressão, essa relação entre o hormônio tiroidiano, esse estado de humor e essa privação de sono. Porém, esses estudos aqui, eles foram feitos com humanos. E com humanos a gente fica bem difícil de tirar. Como que eu vou tirar um pedaço do cérebro do humano para estudar desiodase? A gente, tipo assim, não tem como. Tirar um músculo já fica difícil. Um tecido adiposo marrom tipo assim, um comitê de ética, até mesmo a pessoa querer se submeter a um estudo desse fica muito difícil. Então, lá na Rural, a gente foi estudar um modelo para verificar o que estava acontecendo com a função tiroidiana completo. Vamos ver, vamos estudar a desiodase para a gente saber direitinho o que acontece, não só com os hormônios, mas com a desiodase, para a gente estar fechando toda a função tiroidiana. Então, existe esse modelo experimental, tá? Aqui a gente tem os animais. Vocês podem ver que tem uma plataforma aqui que só dá um animal para a plataforma, tá vendo? E aqui a gente tem água, tá? Embaixo eles ficam tipo num tanque, com nessas plataformas que só cabe ele em pé. Ele nem consegue se alongar totalmente. Então ele fica aqui. Toda vez que dá sono nele, que ele vai dormir, ele cai dessa plataforma e cai na água e acorda. Então, você está privando o sono desse animal, entendeu? Ele até consegue entrar em sono não REM, mas na hora do sono REM ele cai na água e aí ele acorda. Então, a gente usou esse modelo experimental. Então, no primeiro estudo aqui, a gente tem um grupo que dormiu, que ficou sem privação de sono, sem dormir 24 horas. Um grupo que ficou 24 horas sem dormir e depois a gente deixou ele dormindo durante 24 horas normal, ele ficava à vontade lá na outra caixa. O grupo que ficou 96 horas sem dormir, e um grupo que ficou 96 horas sem dormir e depois dormia 24 horas. E o grupo controle que não passava por nada. Então a gente verifica aqui, ó, que todos os animais, o 24 horas que dormiu depois, e o 96 horas reduziram o TSH. Porém, o que ficou 96 horas sem dormir e dormiu 24 horas depois, ele manteve o mesmo valor do controle, ele não teve diferença significativa. No T4, a gente tem a redução do T4 no grupo que dormiu 24 horas, no grupo que dormiu 96 horas, no grupo que privou de sono 24 horas, no grupo que privou de sono 96 horas e no grupo que privou de sono 96 horas e dormiu 24 horas. E teve um aumento, teve um aumento com relação a esse grupo, mas não teve diferença significativa com relação ao controle. Já o T3, né, que é o mais importante para a gente, todos os grupos apresentaram T3 elevado. Todos os grupos, tá vendo? 24 com rebote, 96 e o 96 com rebote. Então a gente foi lá estudar principalmente o tecido adiposo marrom. O que está acontecendo com as desiodases, que está todo mundo aqui com T3 elevado. Então a gente foi lá e verificou. O controle, ok, estava baixo, que é parecido com 24 horas que dormiu. Ok. O 24 horas, o 96 horas e o 96 horas com rebote, todos esses aumentaram. Então, a gente tem uma hipótese, né, que esse T4 era para estar aumentado, ele ia aumentar, só que a desiodase aqui está o tempo inteiro tentando produzir hormônio tiroidiano, que é o T3, né? Só que ela está produzindo até demais, tá vendo? E aumentou, não está conseguindo controlar o eixo. Então, essa privação, esse modelo de privação, não consegue controlar o eixo, que bate muito bem com o humano, que é, como a gente mostrou lá, que é esse T3 aumentado. Então, a gente pensou, já que a gente está trabalhando com animal, vamos deixar esse animal mais tempo. Como isso é impossível fazer com humanos, vamos deixar esses animais muito tempo privado para ver se eles retornam, como é que vai ser. Então, a gente deixou o animal 21 dias sem dormir, um grupo. Um grupo ficou 21 dias, depois a gente deixou ele 24 horas, para ter um rebote, 24 horas dormindo.
e o grupo controle. Então, a gente verifica lá, o TSH não teve diferença, tá? Não teve diferença, nenhum dos grupos, nem o 21 e nem o 21 com rebote. O T4 também não teve diferença, porém, o T3, ó, ele aumentou, mesmo quando tem um rebote, que era a grande dúvida que a gente tinha. Então, mesmo que você ficou muito tempo sem dormir, mesmo quando você tem esse rebote, a tendência é o T3 aumentar. E na literatura existem alguns casos de... É claro que tipo, a gente não pode comparar diretamente com o animal, mas tem alguns casos relatados, né, principalmente de DJs, que ficam 15 dias sem dormir à base de energético, à base de algumas drogas recreativas. E provavelmente eles podem ter algum problema na função tiroidiana no futuro, entendeu? Então, gostaria de agradecer mais uma vez aí a todos. Alguém tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, eu pudesse, né, fora da palestra aqui, é claro, pode QR Code aí do meu Instagram, pode me seguir lá. Eu até demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá? Muito obrigado aí. E estou aberto aí às perguntas, estou à disposição aí. Muito obrigado aí pela palestra. A gente aqui tem algumas perguntinhas, sim. Peraí, deixa eu só abrir aqui. Vou voltar aqui. Opa. Rodrigo, eu posso retirar a sua apresentação? Qualquer coisa a gente retorna? Pode, eu tiro aqui, peraí. Eu que tiro ou você que tira? Não sei. Não, eu já tirei. Então, a gente tem uma pergunta aqui do Eric. Ele quis saber se vocês fizeram alguma dosagem de corticosterona ou igual ao nosso cortisol, né, no modelo de treinamento com os ratos. Sim, a gente fez. Eu só não botei aqui porque a gente está montando o artigo e o que aconteceu? A gente mandou para uma revista e a revista mandou a gente tirar o cortisol. Não sei porquê. E às vezes, para você aceitar um paper, você tem que fazer o que o revisor te manda. Porque não teve diferença significativa. O corticosterona, né, ela ficou assim, retinha, nem tendência, nem nada. Ela não teve nenhuma mudança. Porém, como o revisor pediu para tirar, a gente meio que obedeceu, entendeu? Uhum. Ô, Rodrigo, só deixa eu complementar essa questão toda, porque assim, é importante você estar sempre fazendo o cortisol no seu modelo, né? Até mesmo para você verificar se realmente aquilo não é um fator estressor. Mas no próprio modelo que vocês utilizaram, que já são padronizados, eles já tiveram eles provavelmente já devem ter feito a dosagem, né? Então, já tinha os estudos que já tinham feito essa dosagem. Eu acho que é um dos motivos que os caras falaram assim, não, isso aí você não está batendo, eu acredito, né? Mas, tipo assim, realmente eu queria que tivesse ali o cortisol, fazer uma relação, o corticosterona fazer uma relação, mas a gente às vezes tem que submeter para poder aceitar o paper, não tem o que fazer, né? Verdade. Agora, eu e o Eric, a gente estava conversando aqui sobre esse 21 dias de privação. Eu falei, gente, eu já teria morrido. Complicado. Sim. Mas teve pessoas, humanos, que já ficaram até mais do que isso. Porque, na verdade, essa privação, ele priva do sono REM. O não REM ele ainda consegue, entendeu? Então, tem pessoas que já conseguiram ficar... Ele é uma privação, ele não é uma restrição 100%, entendeu? Você vai no REM, quando você vai dar aquela relaxada, o animal acorda, mais ou menos isso. E já teve muita gente que fez isso na clínica, né? Tem alguns relatos, somente DJs, né? E pessoas que realmente não conseguem dormir. Tem um estudo que uma moça que ela ficou quase 2 anos sem entrar em sono REM. 2 anos. Sério. Então é uma coisa que a gente diz assim, isso não acontece. É mais normal do que a gente imagina. Caramba, deixa eu botar aqui. Pode falar, outra pergunta. Ela tinha algum estado clínico que fazia isso? Então, acho que ela tinha algum problema já naquele genes clock lá do corpo. Ela tinha alguma coisa assim no cerebral que era bem complexa. Porque eles fazem só relato. Quando é relato, eu posso até ver se eu acho assim. Aí, tipo, eles não explicam assim 100%, né? Eles estão mais falando como é que foi o procedimento para melhorar. Então, mais uma pergunta, essa daí é minha.
Você disse na parte do sono que a baixa dos hormônios pode levar à depressão e o aumento à ansiedade. E como no modelo dos ratos, o exercício também leva ao aumento, um atleta profissional que ele treina bastante, ele não seria mais vulnerável à ansiedade? Então, o atleta, ele tem... Tipo assim, existem muitos atletas com casos de ansiedade severa mesmo, mas eu acredito que não seja devido ao hormônio tiroidiano. É difícil afirmar isso, devido a algum estresse, principalmente, cobrança de resultado. Isso realmente é bem apresentado na literatura. Inclusive, quando o cara aposenta, muitos viram alcoólatra, uso de droga, devido principalmente a essa ansiedade. Porém, a gente não sabe se esse hormônio tiroidiano ficaria por muito tempo aumentado. A gente acredita que esse hormônio tiroidiano é só ali para regular a parte de metabolismo muscular, queima de gordura. A gente não acredita que esse hormônio tiroidiano tem um efeito maléfico em relação ao exercício. Porque com o humano a gente já pode ver isso, ele aumenta e depois ele volta. Até durante muitos dias, entendeu? O hormônio tiroidiano ele não aumenta e fica com o exercício. Pelo contrário, até ajuda mais a regular ainda o hormônio tiroidiano. Porém, existem alguns atletas que fazem uso de hormônio tiroidiano, acreditando que esse hormônio vai reduzir percentual de gordura, principalmente, e você vê o perfil desses atletas, ele tem uma ansiedade exacerbada. Eles são ansiosos, eles têm algum pouco manias. Eu já convivi com muito atleta, tem manias assim, com muita mania, e depois, o que acontece? O eixo desregula, esse hormônio desce, cai, entendeu? O que acontece? Depressão no atleta. Isso não é um caso também muito longe, não. Realmente acontece. O Henrique está preocupado, o Rodrigo, porque ele luta, né? Inclusive, amanhã ele vai ter uma troca de faixa, né, o Henrique? Sim. Você luta o quê, Henrique? Faça Aikido. Ótimo, muito bom, muito bom. Mas você pode ficar tranquilo que você, mesmo se você for atleta, se você fizer tudo certinho, sem uso de nada, você não vai ter problema nenhum. Algum problema de uma junta, né? Claro, porque Aikido, o ortopédico vai ter, com certeza. Não, e também, Rodrigo, me chamou muita atenção nessa questão que você apresentou da própria adesividade, né, na hipófise, justamente porque você tem, né, o aumento de T3, e a gente sabe que a gente tem, em condições fisiológicas, o nosso feedback funcionando muito bem, obrigado, né? Então, assim, esses dias eu estava até pensando com relação a esses nossos participantes desse projeto que a gente está fazendo no FRJ, junto com outros professores, colaboradores. A gente tem até a professora Suene, que já mandou recadinho aqui para a gente, ela também participa, porque ela é professora de estatística, então ela está auxiliando a gente aí nessas análises estatísticas, né? É muito importante você ter, né, por mais que tenha áreas diferentes, você conseguir agregar isso. Sim, e aí eu até pensei nessa questão de dosar hormônio tiroidiano, TSH, mas aí eu fiquei pensando nisso, né? Será que a pandemia, essa privação de sono durante a pandemia vai ser capaz de ter, né, algum resultado ao nível, principalmente das pessoas mais jovens, né? Porque você precisa, na verdade, de uma questão que vai mais, assim, cronicamente, né? Ou seja, você tem, como você comentou, desses trabalhadores noturnos. Então, a maioria das vezes, o que a gente observa com relação a essas alterações são mais alterações crônicas, né? Porque o nosso sistema tenta o tempo todo, né? A homeostase está ali funcionando para ajustar isso, né? E aí eu fiquei até pensando, pode ser que tenha algum resultado, mas é um investimento que talvez não valha a pena justamente porque, dependendo da categoria, né, que a gente avalia, principalmente com relação à idade, a gente vai acabar não encontrando nada. Diferente do que você falou, né? Dos atletas que fazem uso exógeno, né? Sim. E aí você vai ter, sim, né, todo um mecanismo de alteração, de esse feedback, ou seja, vai estar reduzindo a liberação de TSH, então isso pode ter algum comprometimento. Né? O Henrique, ele queria fazer uma outra pergunta. À vontade. Eu acabei esquecendo de colocar aqui, ô Henrique. Desculpa. É muito normal qualquer pessoa, depois de um exercício, um tempinho depois ela se sente com uma disposição muito grande.
esses, por causa do aumento dos hormônios tiroidianos, que aumentam um pouquinho o metabolismo, aí dá mais Então, tem uma série de fatores, né? Os hormônios tiroidianos ele pode ser um dos motivos, sim. Principalmente a conversão, tá? Porque a gente não sabe muito bem a função, isso não é muito evidente, a função específica do hormônio tiroidiano no exercício. Isso não, as pessoas ainda não foi estudado ainda. O hormônio tiroidiano acontece realmente faz isso. Isso não foi bem estudado. Porém, isso pode acontecer, porque você tem aumento do hormônio tiroidiano, esse hormônio tiroidiano pode estar ajudando aumento do metabolismo, quebra de gordura, produção de energia, e isso pode fazer com que a pessoa fique mais disposta, sim. Só que, tipo assim, isso é uma coisa que você que tem vontade de estudar a fisiologia do exercício, é uma coisa que você pode estudar, entendeu? No futuro. Porque são perguntas que ainda não se sabe a função do hormônio tiroidiano do exercício. Igual, por exemplo, bem definida. Por exemplo, testosterona, a gente tem certeza que aumenta massa muscular, hipertrofia muscular. A gente não tem essa resposta ainda com o hormônio tiroidiano. Uhum. A gente sabe que já temos estudo com os animais que faz recuperação de músculo vermelho, de músculo branco, não me lembro de. Você tem essa parte de recuperação, mas você não tem assim, uma coisa muito bem definida. Rodrigo, tem um recado aqui, ó, do Felipe, que ele gostou muito da palestra, inclusive ele vai assistir de novo para absorver melhor. Obrigado aí, Felipe. Felipe Bastos, né? Tô vendo. Obrigado. Ele é aluno também lá do IFRJ, nosso colega dos demais integrantes e meu aluno de Anatofisiologia Atriz. Então, Rodrigo, eu acho que basicamente era isso. Eu gostaria muito de agradecer você novamente. Eu sou muito suspeita, né, para falar de você, até porque eu convivi com você no laboratório, eu sei como que você vibra com os resultados, independente se os resultados são seus ou não, né? Você, sempre quando a gente estava ali no laboratório, fazendo aqueles estudos com modelos de comportamento, né? Você vibrava muito, então eu me sinto muito confortável em estar fazendo esse evento junto contigo, justamente por conta dessa sua vontade, essa sua vibração com relação à ciência, tá? Obrigada novamente por aceitar, mesmo com essa questão aí do fuso, né? Você tentou se adequar com relação ao nosso horário aqui no Brasil. E muito obrigada, tá, meu amigo? Eu agradeço aí o seu convite aí. Parabenizar mais uma vez ao pessoal dessa logística, né? Da tecnologia aí. E quando precisar, eu estou à disposição. Se for fazer algum evento, somente online, que né, tem um acesso maior, estou à disposição aí, só fazer o convite. Agradeço também a oportunidade aí mais uma vez. E eu vou reforçar de novo, parabenizar os alunos aí que são bem dedicados. E eu espero que vocês, de verdade mesmo, sigam uma carreira acadêmica futura aí. E eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso. Obrigado. Valeu, professor. Obrigado, tá? Eu acho que alguém quer fazer mais um comentário. Carlos, você tinha comentado sobre o Instagram. Isso, perfeitamente. Bom, acompanhe a gente no Instagram, porque sem dúvida vocês vão ter contato com assuntos que certamente vocês gostariam de saber, sobre como o álcool pode afetar o sono, como o café altera o sono, como hábitos que você nem imagina que possam ter grande efeito em sua vida, acabam tendo grandes impactos. Então, não esqueça de acompanhar o Cronobiologia, @cronobiologia.ifrj. E só para finalizar, essa palestra ela vai ficar gravada, e aí se vocês tiverem alguma pergunta após, né, se quiserem conversar ainda, o Rodrigo deixou o e-mail dele, a gente também tem o nosso e-mail, que é cronobiologia, IFRJ. Não, desculpa, eu errei. É cronobiologia@ifrj.edu.br, né? Aí eu já esquecendo o e-mail. Então tá bom, gente. Boa tarde a todos. Bom para todos. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.